Já vai para a nossa entrevista, a primeira entrevista do dia, com a delegada Natália Figueiredo, que vai conversar com a gente a respeito justamente dos números positivos no que se refere a denúncias de violência contra a mulher, que apresentou um crescimento aí de cerca de 13% em 2023. Esses são dados, né, que realizados pela Secretaria de Estado das Mulheres, também as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que registraram esse aumento, que indica justamente que cada vez mais mulheres estão buscando orientações e também medidas contra as violências sofridas. Bom dia, delegada Natália. Agradeço aqui a sua Bom dia. participação e conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante. A senhora consegue colocar esse salto em número de denúncias justamente a esse maior número de divulgação dos canais de atendimento a essas mulheres, as orientações que por anos essas mulheres não tinham e agora, né, chega mais acesso a informações. O que a senhora atribui esse aumento no número de denúncias? Bom dia a todos. Eu achei muito as suas palavras assim brilhantes, no sentido de que, quando a gente trata de aumento do registro de ocorrência, a gente vê no viés negativo. Lógico, você está aumentando o número de registros. Mas no caso da violência doméstica familiar, eu vejo, e como você tão bem falou, com viés positivo, no sentido de que aquelas subnotificações, ou seja, aqueles casos em que não eram levados para a delegacia, agora estão sendo levados. Seja porque as mulheres estão sendo encorajadas no sentido de denúncia, o aumento do número de canais voltados para a denúncia de violência doméstica familiar e o conhecimento. Muitas mulheres, elas não tinham ideia de que, de fato, viviam violência doméstica familiar. Pensavam que era apenas a violência física, e através do conhecimento, através de conversas como essa que a gente está tendo, através da tarefa preventiva, do trabalho preventivo, por meio de palestras, elas estão descobrindo as outras formas de violência. Uma delas, inclusive, é a violência psicológica, que desde que o mundo é mundo, as mulheres sofriam isso. Só que eram coisas que ficavam intramuro, ficavam em casa, né? Não havia denúncia, até porque não se percebiam como vítimas. É verdade, delegado. E nesse caso também a gente fala sobre essa rede de proteção que foi montada. Hoje o Piauí, inclusive, saiu como no pioneirismo, realmente, em criar também delegacias de gênero especializadas no atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Hoje também e a partir disso também foi criado a questão da capacitação dos próprios policiais, que antes não existiam, né? O atendimento a essas mulheres, que também é diferenciado a partir de agora. Inclusive, a gente viu por anos a mulher que já sofria uma violência em casa, uma violência doméstica, quando chegava nas delegacias, acabava sofrendo outras violências, porque muitas vezes os policiais, os agentes que ali estavam, não estavam preparados para receber, para atender essa mulher e acabavam cometendo outros tipos de violência. A senhora também acredita que essa capacitação e essa constante atualização é importante, traz também benefícios nesse sentido, de assim, obviamente, tratar o tema de uma forma mais holística, né, de uma forma abrangente e, claro, com profissionais capacitados para atendimento a essas mulheres. E aí, acho que a partir do momento em que elas têm essa segurança, têm essa certeza de que vão ser ouvidas principalmente, né, vão ter uma escuta qualificada e a partir de então podem ter aí acesso a medidas protetivas, a outras medidas de segurança, passam a ter essa segurança maior para também fazer as denúncias. Sem dúvida alguma. Quando a vítima é atendida por um profissional não habilitado, ela é revitimizada, ou seja, ela já sofreu uma violência anterior e está sofrendo uma violência institucional. Para a delegacia da mulher, não pode ir qualquer profissional. Ele tem que ter perfil. Não se joga qualquer agente ou escrivão, ou mesmo delegado, se não tiver o perfil. Tem que ter um perfil de acolhimento. A vítima, ela chega fragilizada. Ninguém procura a delegacia, né, no geral, estando bem. Então, sofreu algum tipo de crime, enfim, está precisando. E no caso específico da violência doméstica familiar, nós estamos tratando de mulheres que estão fragilizadas, sofreram violência sexual, ou sofreram violência física, psicológica, moral, patrimonial, enfim. Então, essa questão da capacitação, inclusive no que tange, tanto na formação, como também durante já exercendo a função e havendo a constante capacitação, é de suma importância para que essas
vítimas sejam de fato acolhidas, entendidas e haja de fato a responsabilização criminal do agressor. Perfeito, delegada. E nesse sentido também é importante a gente destacar que essas denúncias, assim como passam a ser maior, existe um maior número de notificações, a partir disso, então, a gente pode esperar a criação de novas políticas públicas para justamente denunciar atos de violência contra a mulher, a partir disso trazer políticas públicas eficientes no enfrentamento a essas violências, né? Então é importante também nesse sentido, nesse viés de o aumento do número de denúncias, passa-se então a estudar novas alternativas, novas formas de criar aí redes de proteção, de políticas que possam realmente trazer esse enfrentamento à violência de gênero. Exatamente. Não se fala de combate à violência doméstica familiar sem que haja um trabalho coeso de todas as instituições. Então, não somente os órgãos de segurança pública vão atuar, tanto no viés preventivo como repressivo, né? Essa fala que eu estou tendo com você é um viés preventivo. Uma palestra realizada por um profissional de segurança pública é um viés preventivo. Só que não adianta somente os órgãos de segurança pública agirem. Os órgãos, e isso eu falo em todos os cenários, tanto municipais, estaduais e o órgão nacional, tem que agir através, como você bem falou, políticas públicas, a atuação de fato da assistência social, do cuidado dessa mulher. Muitas vezes essa mulher ela permanece numa situação de violência pela dependência emocional, por exemplo. E não é porque gosta de apanhar, como infelizmente algumas pessoas falam. E não, de maneira alguma. Ou ela sofre uma dependência emocional, ou ela é dependente financeiramente. E aí a gente tem a questão da importância das instituições públicas através de cursos profissionalizantes. A partir do momento que eu dou uma profissão para essa mulher, eu estou criando mais um elo para que essa mulher ela saia dessa situação de violência. Porque, por vezes, essas mulheres elas permanecem justamente pela questão da dependência financeira. Então, veja a importância de todos os órgãos atuando de forma coesa para, de fato, a gente combater a violência doméstica familiar. Verdade, viu, delegado? E aí é importante também a gente trazer aqui os canais realmente também de denúncias. Hoje, no Piauí, inclusive, existem mecanismos próprios específicos que garantem, inclusive, a aplicação da Lei Maria da Penha. A gente pode destacar aqui, entre esses mecanismos, a própria patrulha Maria da Penha e também o aplicativo Salve Maria, que são um dos canais que essas mulheres podem fazer também essas denúncias, além, é claro, do 190, da Polícia Militar. E eu queria que a senhora destacasse aqui esses canais, né, onde essa mulher pode aí realmente fazer essa denúncia, pode encontrar um apoio nesse momento e saber que terá realmente aí toda a sua proteção, terá garantida que será bem atendida, que será realmente ouvida e principalmente terá sua vida como prioridade, né? Terá sua vida sendo Exato. tratada com responsabilidade. Não denunciar achando que vai ser identificado, porque às vezes, por exemplo, não é papel somente da vítima denunciar uma situação de violência. Qualquer pessoa que tiver conhecimento deve, não é pode, deve denunciar. E muitas pessoas deixam de denunciar porque, é meu vizinho, eu não quero me dispor, é parente. Gente, temos canais que é preservada a identidade do denunciante. O Disque 180, que é um canal específico para a violência doméstica familiar, é preservada a identidade do denunciante. Como você falou, nós temos o 190, que é a Polícia Militar, acionada principalmente em situação flagrancial, ou seja, está acontecendo o crime. Nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, também serve como canal. As delegacias das mulheres, o Piauí conta com 19 delegacias, em que são profissionais habilitados. É uma delegada da mulher que vai realizar atendimento. Você falou muito bem, o Salve Maria é um aplicativo pioneiro, e simplesmente não existia em nenhum estado da federação um aplicativo nos moldes do Salve Maria.
E nós também temos o WhatsApp, aí, minha irmã, não se cale. Então, através do WhatsApp, você pode realizar a denúncia, você pode saber, inclusive, qual a delegacia mais próxima da sua casa, os centros de referência de atendimento, de acolhimento a essa mulher. Então, veja a quantidade de canais que hoje em dia não temos mais desculpa para não denunciarmos. Se eu não denuncio essa mulher que está sendo agredida constantemente, essa mulher que está sendo violentada, seja sexualmente ou psicologicamente, eu estou sendo, de certa forma, conivente para um futuro feminicídio. E os números mostram isso. Verdade. Inclusive, a gente traz aqui, né, delegado, a importância também de ficar atento aos sinais, né? Porque muitas vezes, já no início do relacionamento, é possível se identificar naquele homem, naquele agressor, sinais ali de que ele é vai se tornar realmente alguém que pode aumentar o nível de violência, né? Alguém que já, por exemplo, já começa a se incomodar com a roupa que a mulher veste, com o ciclo de amizade delas, começa a determinar o local que ela vai, que ela pode ir ou não. Esses sinais é importante também ser avaliados por essa mulher, para que, não só pela mulher, mas pelo próprio ciclo, né, que convive com aquela mulher, de identificar já ali um possível perfil de um homem agressor, de um homem que realmente tem essa questão mais opressora e que pode, inclusive, se tornar uma questão realmente do próprio chegar até o feminicídio. Exato. Não começa, a violência doméstica familiar, ela não começa no feminicídio. Nós tivemos, como você falou, as outras formas de violência. A violência psicológica. Muitas vezes se romantiza o controle, dizendo que é cuidado, mas na verdade ali é um controle. Como você falou, controla as pessoas com que se relaciona, a forma como se veste, com quem fala, com quem deixa de falar. Isso é abuso. Relacionamento não é prisão. A partir do momento que está te prendendo, que está te fazendo mal, que você está deixando de ser a pessoa que você é por causa de um outro, que enfim, impõe padrões para você, isso é abuso. Então, são sinais que muitas vezes são deixados de lado. E a característica da violência doméstica familiar é a progressão. Então, esse controle, ele pode e muitas vezes evolui para a agressão física. E caso não seja dado um basta pela vítima, chegará ao feminicídio. Os números mostram. E a gente chama o alerta justamente pela questão das medidas protetivas. Não deixe de pedir medida protetiva. E também, uma vez pedida e concedida, faça uso da medida. Se o agressor entrar em contato, denuncie. Nós temos vários casos, inclusive um caso de feminicídio que aconteceu anteontem à noite, né? Com repercussão ontem pela manhã, que simplesmente a vítima tinha medida protetiva, houve descumprimentos anteriores pelo agressor, não denunciou e nós tivemos um desfecho fatal. Então, a culpa não é da medida, a medida é uma proteção a mais. Agora, não adianta você ter uma proteção a mais se você não faz uso. Delegado, então eu quero agradecer os seus esclarecimentos, a sua participação aqui no Notícias da Boa, a partir de conversas e também como essa, né, onde a gente divulga esses canais de interação, de denúncia. As mulheres que nos acompanham podem, não só as mulheres, mas todos aqueles que convivem no ciclo daquela mulher que está em um ambiente de violência, pode sim fazer a denúncia. Eu agradeço os seus esclarecimentos, delegada, e um bom dia para a senhora. Eu que agradeço. Bom dia.